Bem-vindos à sexta aula de parassonias da atualização profissional. Hoje vamos discutir algumas parassonias relacionadas a doenças, relacionadas ao uso de medicamentos e também ao sonilóquio. Temos aqui novamente, só para lembrar para os senhores, que a nossa aula foi baseada na classificação internacional americana de 2014. Vamos abordar novamente parassonias relacionadas a doenças médicas, neurológicas ou psiquiátricas, além de parassonias relacionadas com fármacos, drogas de abuso ou medicamentos comuns e a parte de sonilóquio. Quando a gente aborda especificamente as desordens médicas que causam parassonia, é fundamental entender que essas parassonias são encontradas em alguma doença que desenvolve esse quadro de parassonias. O quadro mais clássico que a gente conhece são as parassonias do REM relacionados com o quadro de sincreonopatias. Então é o exemplo da doença de subcomportamental do sono REM associada a Parkinson, atrofia de múltiplos sistemas ou a demência de Lewy. É o quadro mais comum, é o mais conhecido e é o que a gente tem estudado mais. Quando a gente observa esse vídeo, recordando das aulas anteriores, a gente vai lembrar que esses pacientes que têm um subcomportamental do sono REM, eles apresentam os estágios do sono iguais, mas tem como padrão específico a perda do tônus muscular durante o sono REM. E você então vive o sonho, você acaba vivenciando com traumas, risco de problemas, de acidentes ou de lesões para o próprio paciente e para alguém que esteja ao redor desse paciente. A ideia de você identificar o comportamental do sono REM é muito importante para você identificar também doenças que podem estar associadas. Além disso, alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas também podem ocorrer em doenças como narcolepsia, por exemplo. Então, parassonias como alucinações podem estar associadas a doenças como a narcolepsia. Existe um quadro interessante que são as alucinações de Charlie-Bonnet, que são alucinações visuais em pacientes que são cegos. Então você tem, dentro do contexto dessa perda visual do paciente, durante o sono, parassonias de alucinações que acabam sendo vívidas para um paciente que não tem a visão por conta do mecanismo de base levar a esse quadro visual do sono. É muito mais comum por uma lesão cerebral, tipo AVC ou tumor cerebral, por exemplo, nesses pacientes. Quando eu falo agora das parassonias que estão relacionadas com o uso de medicamento, é fundamental que essas parassonias estejam relacionadas com alguma droga que seja identificável com essas parassonias. E tem um quadro temporal de uso. Então começou a usar tal medicamento, depois de um tempo, imediatamente, começa a desenvolver esse quadro de comportamento noturno. Além disso, é muito importante lembrar que o desaparecimento desses sintomas se dá quando você tira a medicação. Então inicia quando você começa o tratamento e acaba terminando quando você retira esse medicamento. Então essa relação causa-efeito é fundamental para o diagnóstico das parassonias relacionadas com o uso de medicamento, fármaco ou droga de um modo geral. Novamente, o vídeo do quadro de parassonia é fundamental, então, quando você tem uma queixa de um episódio de parassonia, seja relacionado ao REM ou não REM, que a gente aborde e pergunte, essa criança está usando algum remédio que pode simular uma parassonia do não REM? Será que esse sonambulismo que a criança está apresentando tem alguma relação com algum medicamento, um antihistamínico, algum outro remédio que pode justificar um quadro de sedação, o antidepressivo, enfim, alguma substância que possa simular ou que faça com que o paciente tenha um quadro de uma parassonia, especificamente nesse exemplo que já foi dado outras vezes, por exemplo, de uma parassonia do não REM, o sonambulismo. Então é fundamental que esse inquérito seja feito para que a gente identifique as substâncias e que a gente consiga reverter esse quadro quando identificado um agente causal, por exemplo, uma substância. Muito bom. Quais são então as substâncias que eu preciso me preocupar para você identificar como causador de uma parassonia relacionada a medicamento ou substância? Então, inibidores de recaptação de serotonina, os antidepressivos, têm um padrão e podem desencadear essas parassonias. Os duais, os antidepressivos de bloqueio dual, como por exemplo a venlafaxina, podem desencadear também essas parassonias. Antidepressivos tricíclicos, seja a amitriptilina, nortriptilina e vários outros, podem desencadear. Inibidores da monaminoxidase B e A, como por exemplo a seligilina, pode desencadear. Neurolépticos, anticonvulsivantes, anticolinestérásicos, enfim, um monte de medicamentos usados na rotina
podem acabar desencadeando o quadro de parassonia. É nossa obrigação investigar esses pacientes. Além da história clínica que a gente vem comentando nas últimas aulas, identificar algum fator causal, seja médico, seja de substância, para você conseguir reverter esse quadro. Uma coisa muito importante que vale a pena citar é que os sedativos e hipnóticos podem ser o gatilho para a parassonia do não REM. Então lembrar aquela pessoa que não dorme, que tem insônia, que você começa a tratar com o hipnótico, ele pode ser um fator desencadeante de uma parassonia do não REM, como sonambulismo, como despertar confusional, como terror noturno, por exemplo. E por último, não podemos deixar de falar, a gente falou muito durante essas aulas sobre o álcool é um grande gatilho para parassonias, seja pelo uso agudo, seja pelo uso crônico, seja pela abstinência do álcool. Tem que lembrar muito desse fator quando você tem uma queixa de parassonia em paciente adulto. Então a dependência de drogas ilícitas, uso de fármacos e uso abusivo ou abstinência de álcool são muito importantes para que você defina e consiga dar o melhor tratamento para o seu paciente. Por fim, para terminar essa parte, essa aula de parassonia, eu gostaria de falar do sonilóquio. Quem aqui nunca falou à noite? Quem aqui nunca ouviu alguém falar à noite? E sonilóquio é isso. É uma parassonia que tem como característica falar durante o sono. Ocorre no sono não REM e no REM também, embora seja muito mais comum de ser uma parassonia do N1, no início da noite. Muito importante porque pessoas acabam tendo sonilóquio, relacionam-se e têm até decisões importantes que podem ter consequências sérias e o paciente não se lembra do que falou. Então acaba sendo um sonilóquio uma coisa importante, uma parassonia importante que pode levar a prejuízos, tanto pessoais como financeiros, de uma pessoa que está, por exemplo, fechando um negócio por telefone, com o telefone na cabeceira da cama, por estar falando inadvertidamente numa parassonia. E o paciente não se lembra do que acontece, não sabe o que aconteceu. 66% das pessoas podem ter falado uma vez na vida, pelo menos. Então, a prevalência do sonilóquio não é pequena, ela é bastante alta e dependendo da frequência com que isso tem, pode causar bastante prejuízo para o paciente e para a população que está ao redor. Temos aqui um exemplo no vídeo. Eu queria que vocês prestassem muita atenção no que essa paciente pode falar. Vamos ver se a gente consegue, vocês conseguem identificar. Prestem muita atenção para a gente ver, para rodar, ver o que ela está falando. Muito bem. Estão conseguindo identificar? Prestem bem atenção. Agora sim vocês conseguiram ver, não? Bem, eu não vou ser muito radical para vocês que essa paciente, apesar de estar em sonilóquio, é uma paciente japonesa, né? Então ela fala em japonês. Por mais que a gente queira entender, ela não vai conseguir, mas é um exemplo de sonilóquio por conta dessa paciente aí ser oriental proveniente do Japão. Quais são os fatores desencadeantes do sonilóquio? Medicações, de novo, os antidepressivos podem desencadear. Privação de sono, aquele camarada, aquela moça que dorme pouco, quando você tem o rebote de sono, pode dar sonilóquio. Desordens mentais, então déficit cognitivo pode dar sonilóquio. Febre, quadro agudo pode piorar e desencadear. Quem não falar o pessoal com febre delirando à noite, falando, o sonilóquio aparece mais na febre. E de novo, o abuso de medicamentos ou de substâncias. Como é que eu trato o sonilóquio? A verdade é que eu não trato o sonilóquio. Normalmente o sonilóquio é um quadro autolimitado e que tem pouca repercussão. Tira o telefone da cabeceira, orienta a família sobre o dano ou sobre esse risco que pode acontecer e se autolimitado. A pessoa vai, durante a noite conversa e aí termina e você não tem prejuízo maior em relação a esse falar à noite. Agradeço muito a atenção de vocês, espero que tenham aproveitado bastante as aulas. Não esqueçam de lerem os artigos complementares e realizarem as provas para a gente ter então a definição e a elaboração do certificado. Muito obrigado e até a próxima.